Salve! E aí? Começando mais um Roda de Pogo, diretamente aqui da Avenida Paulista. Nosso bate-papo sobre cultura de rua, skate, cidadania. É isso aí. Queria agradecer nossos parceiros sempre. Rede TVT, Instituto Modernista e Federação Paulista de Skate. Apresentando aqui estou eu, Henrique, músico, artista, gestor público. Meu parça também, Bruno, presidente da Federação Paulista de Skate, militante ali do skate do Quintal do Ipiranga. Salve, Bruno. Salve, estamos aí na atividade para mais um. Da hora. Vamos ao nosso convidado, irmão nosso, sociólogo, você me corrige se eu estiver errando, hein? Marcha. Sociólogo, articulador nacional do funk, entrevistador na mídia ninja, conselheiro da juventude no governo Dilma Rousseff, foi vice-presidente da Associação Cultural Liga do Funk e atualmente Relações Públicas e Governamentais da GR6. Estamos falando de Bruno Ramos. Salve, meu irmão. Caralho, diretamente aqui dos estúdios TVT, com meu parceiro Henrique e Bruno aqui. Você acha que o funk, o punk, o skate não ia chegar nos altos aqui da Paulista, meu irmão? Tô vendo aqui, né, mano? A vista que os caras têm aqui e tal, tá 1000 graus, viu, mano? Tá. Teve marcha nos progressos, né, não, Henrique? Teve. É a nossa luta, né? Chegamos aqui e é a presença dos elementos aí da rua, da contracultura e num lugar aqui com essa parceria com a TVT que é importantíssima. Vamos lá pro nosso bate-papo. É isso aí. Bruno, inicialmente, basicamente, fale um pouco sobre sua história, bairro que morou, cidade, até chegar no Bruno de hoje. Temos quanto tempo? Uma hora. Então vamos lá, mano. Tentar fazer um storytelling aqui muito rápido, né? Boa. Bruno, filho de diarista, irmão de mais 4 parça, sangue bom pra caramba. Tudo irmão, homem? Tudo homem, mano. Igual. Dona Eliana aí foi 1000 graus mesmo. Falou só a forma, só sai homem aqui no bagulho, entendeu? Eita. Foi a linha de produção pros mano ali. Nascido e criado ali no Brás, né? Legal. Região centro expandido aqui de São Paulo. O Brás é muito louco, cara. Eu fui entender a importância do Brás ali na minha vida só depois que eu comecei a conectar não somente com outras culturas, né? Como a música urbana, né? As culturas mesmo, as manifestações periféricas, seja o skate, seja o punk, seja o rock, né? Muito efervescente, seja o reggae. O Brás, ele tem essa característica, né? Eu vou falar muito mais de um sentimento que eu tenho, mas é a sensação que é um dos bairros mais internacionais que nós temos. Sim, né? isso que eu ia falar de visitação de migrantes e imigrantes, né? Migrantes e migrantes, africanos, né? Um diálogo cultural Árabe, enorme. Grego, Italiano, tudo lá, né? portugueses. Cara, eu fui entender a importância disso no que eu me constituo como uma persona mesmo política, social, a partir da vivência das experiências, né? Como que é entender, né? É tão louco que hoje eu converso quando minha companheira, a gente tá assistindo alguma coisa, eu falo, caraca, isso aí tem a ver com a cultura tal, italiana, árabe, portuguesa, a gente, né, alguma série ou outro local que a gente possa conhecer, eu falo, eu via isso no Brasil, eu não entendia que era dessa cultura, né? Então, isso me inspirou, né? É um polo de desenvolvimento cultural muito forte, né? Industrial. Então isso faz com que, antes de chegar no movimento que eu atuo hoje como funk, a minha primeira formação não acadêmica é na área da moda, né? Como modelista, como estilista, na qual eu começo a desenvolver muitas coisas, trabalhando nessa indústria mesmo, pensando vestimentas para esse segmento do funk. Ali começa uma conexão muito mais forte. Né? Porque a minha conexão com o funk era muito mais o baile, o rolê mesmo, na quebrada, outras regiões, outros fluxos que vinham acontecendo. E essa formação, ela é na prática ou é acadêmica? É na prática, trabalhando, produzindo? Cara, quando eu falo da formação acadêmica, ela foi importante para me dar a base técnica, né? Inclusive aprender outra linguagem que essa camada mais acadêmica e intelectual não compreendia o que essa linguagem da rua vem. Mas, na verdade, eu me entendo como um cara que a minha formação, a essencial, ela é rua. Porque tem uma ideia, aí é tipo assim, eu fico vendo pessoas mais velhas que não
são inteiradas com uma juventude efervescente, ele fala assim, tem que tirar o jovem da rua. Mas que jovem que ele está falando? Porque a rua é um lugar de formação intelectual, social, cultural e política muito forte. Sim. Né? Então, ou seja, e eu estou falando dentro de um campo de atuação política que nós estamos inseridos. Né? Então, assim, que tipo de jovem que ele quer retirar da rua? Né? Porque a rua ela foi muito importante. E aí não dá para romantizar esse lugar, que a rua é tão importante desde quando ela tenha um espaço de segurança e conexões fundamentais para o desenvolvimento político e social para esse jovem que está, né? E sim, foi fundamental, né, essa polifonia cultural, né? O que me atravessa nessas formações para eu entender como agente político hoje, na posição que eu estou como articulador nacional do funk, sem sombra de dúvida, a conexão com outras manifestações culturais, ela foi fundamental para que eu entendesse, né, a importância, a potência, inclusive explicar politicamente por que o funk ele se movimenta dessa forma, né? Então... E quantos anos você tem, Bruno? Caraca, um bocado, mano. Mas sou de 87, tenho 36 anos. 36. Porque o funk ele é um movimento que ele é recente no que a gente tange história... No todo, história mundial, né? É bem recente, assim como o skate assim como o punk né? Não é que nem, sei lá, a música clássica, que vem de séculos atrás. E aí, como é que se dá? Porque você é praticamente da mesma geração que eu, sou de 86, então somos contemporâneos, né? Como é que se dá essa entrada no funk que parece que hoje é uma cultura muito, muito mais jovem, assim, da década de 90 para cá, dos nascidos em 90, dos millennials, alguma coisa assim. Como se dá essa sua entrada dentro do funk? Brunão, ela sempre foi muito jovem mesmo, né? O funk esse ano, ele completou, né, em 12 de julho, 53 anos no Brasil. Então a história já tem aí mais de meio século que a gente já vem atravessando isso, né? Talvez as pessoas tenham uma sensação que é uma manifestação que se conecta muito mais com a juventude, porque ele passa a se conectar com a juventude de classe média e alta. Mas ele sempre esteve muito bem estabelecido nos guetos, né? A história do primeiro baile que aconteceu, que foi no Canecão, pelo DJ Ademir Lemos e Big Boy. Esse é o marco, que quando você põe 53 anos, esse seria o marco. O marco zero do funk aqui no Brasil. Legal. Por conta dessa história, né, do Ademir Lemos e o DJ Big Boy. Boa. Então aconteceu no Canecão, na zona sul do Rio. Então, quando eles fazem essa festa, né? Lembrando que o Big Boy era um geógrafo, né? Um cara de classe média, da academia, né? Muito importante a história que ele começa a trazer os vinis ali dos Estados Unidos para começar a tocar nos bailes, né, no Brasil. E aí quando eles pensam em fazer essa festa, trouxe uma frequência de jovens das bordas, das periferias de música que já estava acontecendo aqui, muito por influência da música estadunidense no Brasil. E aí no Canecão, né, numa parte nobre da zona sul do Rio, eles se assustaram com o perfil de pessoas, de jovens, preto periférico, né? Começaram a frequentar esses espaços. E aí, só aconteceu essa festa, depois eles empurraram pra quebrada. Falou, não, aqui não pode ter esse perfil, a gente tá pensando em outro espetáculo. E aí, quem vem ocupar posterior essa retirada forçada do funk do Canecão é o conhecido como rei, né, o Roberto Carlos, né? Então, a gente já começa a enxergar traços da cultura higienista, de não aceitação dessa cultura que já começa a ser marginalizada, criminalizada, nesses espaços, né, geográficos da cidade. E qual que é a diferença entre esse funk estadunidense, americano, pro funk nacional? Ele tem uma adaptação pro nacional, não Sim. tem? Como é que se dá isso? Quais são as diferenças principais? Cara, é muito mais da batida, né? As referências que nós temos, como o próprio James Brown, como o África Bambata, são, né, ali os precursores do funk estadunidense que ele chega aqui no Brasil. Mas como toda a cultura que ela se move e movimenta de forma fluida mesmo, entrando por todas as frestas que ela não tem a contenção, ela vai tendo uma mudança estrutural. E um dos responsáveis por essa mudança estrutural, sem sombra de dúvida, é o próprio DJ Malboro. Sim. Quando ele começa ali a pegar vários samples, né, de músicas de
Miami Bass e todas as outras manifestações pretas estadunidenses, ele começa a fazer essas mixagens, Aí né? ele pega, faz os recortes, faz o sample. Faz os recortes e tal, né? Isso é uma história muito interessante da história do Fernando Matos, né? Meu parceiro DJ Malboro, que é contado na primeira história de um trabalho antropológico de um cara que, assim, eu acho ele foda pelo que ele escreveu, né? Com tanta precisão ali, sem ter muitas referências, que foi o Hermano Viana, né? Que ele conta a história do funk, um trabalho antropológico, e ele começa a falar todos esses trabalhos que aconteceram, né, para que entendesse. Tem um episódio, uma parte assim do livro muito interessante que o Hermano ele diz o seguinte, né, que como antropólogo você não pode se envolver diretamente no seu objeto de estudo, né? E aí a gente entende ou a gente interpreta do nosso modo que a pior cagada que ele foi fazer é colocar uma bateria eletrônica na mão do DJ Malboro. E ele narra isso no livro, né? É como se ele tivesse fazendo uma pesquisa antropológica dos povos originários, né, da população indígena, e ele tivesse entregado um rifle na mão de um cacique mesmo, né? Ou seja, ele colocou um canhão na mão de um cara que fez toda essa modificação. Então o Malboro, nesse respeito, ele é sem sombra de dúvida uma das figuras mais importantes que nós temos, que disseminou o funk não somente ali do Rio, mas que conectou com outras cidades, com outras capitais do Brasil. Mas você acha que essa mudança, essa adaptação, ela vem também por conta da própria cultura brasileira? Porque o que a gente vê, e aí é claro, se eu estiver errado me corrija, não sou grande entendedor de música, mas no skate que a gente vê isso, né? Existe um estilo de skate brasileiro que é adaptado, o downhill, por exemplo, particularidade. O downhill slide, que é o downhill brasileiro, só tem aqui, não tem em outro lugar. O próprio jiu-jitsu, tem o jiu-jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, que é adaptado, vem do Japão e é adaptado com a nossa brasilidade. E no funk acontece essa mesma coisa com influências, de quem essas influências, da onde essas influências. É uma pergunta bem interessante, Bruno, porque assim, quando as pessoas me perguntam o que é esse funk, né, boa parte delas é muito por conta de criticar ou tentar criticar as letras que tem nas músicas, né? E uma resposta mais prática e simples é que se vocês não conhecem parte dessas letras é porque vocês não sabem nem de perto o que é viver nessa realidade. Né? E aí, sociológica e antropologicamente, o que eu posso responder é que o funk ele é um reflexo da sociedade que nós vivemos. Ele é um espelho real das quebradas das periferias. Se ele é um reflexo, espelho das quebradas que nós estamos vivendo, territorialmente, né, pelas frequências culturais que tem, o funk ele vai se moldando em cada parte do Brasil. A batida e a frequência dos funks que são produzidos no Rio é diferente dos funks que é produzido em São Paulo, que é diferente dos funks que é produzido em BH, que é diferente dos funks que vem lá do Espírito Santo. São as influências regionais. Muitas influências regionais e com essa conexão de rede Sim. que nós temos, ela passa a se nacionalizar. Né? Então o próprio Malboro também ele defende muito isso, que quando ele começa a criar as próprias produções, a tentativa de deixar que o funk ficasse somente ali no Rio de Janeiro, né? Ele já com a ideia de lançar o Funk Brasil, ele falou, não, gente, isso aqui não tem que estar aqui. Ele já tem, né, um alcance que transborda todas essas fronteiras territoriais de estados, mas que ele também pode chegar em outros lugares, porque ele também veio de uma outra fronteira que, a princípio, não tinha essa conexão, né? Então, para cada Norte ambiente... e Nordeste... É o brega funk explodido. Sim, traz bem a particularidade ele mistura, regional. Ele mistura com ele o vai brega colocando. regional e entra o funk junto, né? É por isso que assim, é uma manifestação hoje, a gente pode ver que é uma das manifestações culturais jovens maiores do mundo, né? Sim. Até pela sua dimensão populacional. Para quem não sabe, o funk ele é mais de 10% da população do nosso país. Se a gente está falando... Entrando até nessa porcentagem, eu queria te perguntar sobre o funk como eixo de desenvolvimento econômico. Caraca! Eu sei que na quebrada e a gente sabe disso, mas como que ele também ultrapassa essa periferia, né? Porque no final das contas, todos os casamentos do mais burguês que for, vai terminar com o funk. Não tem como.
Não existe festa hoje no Brasil que não tenha funk. Se Aí a não gente tocar. tá falando da periferia. E de festa de gente punk também, vai ter funk. isso No não final é- vai ter isso não é funk. novo, que também né? bebe, né? Que Nessa ló- fonte. Lógico. Isso não é novo, são né? irmãos. Porque tocava, pô, no começo dos anos 2000, você tinha Furacão 2000, você tinha um MC Serginho, alguma coisa tocando sempre nas festas. Em algum momento das festas isso existia. Então não é uma coisa de agora, né? Não. Sei lá, do ano 2018, 19, não é uma coisa de rede social, né? A gente tem uma virada que quando eu converso com outros movimentos, eles tentam partir da crítica para entender a lógica da razão e o desenvolvimento econômico, né? Uhum. E o funk mostra e prova o quanto nós somos conectados com a juventude, porque essa mudança estrutural também é passar de uma era analógica e passar a ocupar de forma... Não sei nem a palavra se possa dar resistência, mas assim, de forma da necessidade que teve da molecada colocar, né, as músicas deles. Então a gente sai de uma era analógica e passa a ocupar uma era digital de forma muito ativa, né? Eu morava na quebrada do MC da Leste, inclusive a minha motivação para se desenvolver politicamente é quando assassinaram, Sim. né, o MC da Leste. A gente morava na mesma rua, lá na favela do Pira, né? E... Pra que ano que é? 2013. 13. 7 de julho, o assassinato dele, né, lá em Campinas. Aquilo me marcou muito, cara. E aí eu queria entender o que estava acontecendo. Primeiro que foi um choque na quebrada inteira, né? Eu era próximo dele, da família ali em si, mas mais próximo dele por conta do trabalho que ele já desenvolvia ali na quebrada e que ele tinha explodido. Então, uma das primeiras músicas que o Da Leste explodiu foi na rede do Facebook, no Orkut, sabe? Então, eles já começaram a ocupar e aí a molecada falou assim, onde você tá colocando as músicas? Ele falou, joguei nessas plataformas aqui que é interessante, aí você já começa a ver. Ou seja, foi importante essa conexão, né? Diferente das críticas, às vezes, que a gente vê das plataformas digitais, eu acho que ela tem um trabalho muito importante, inclusive, para esse discurso dentro do nosso campo progressista, que é do empoderamento. A gente não ia ter essa legitimidade, principalmente como população negra, se não fosse as plataformas digitais. Porque se a gente fizer um recorte histórico das mídias tradicionais hegemônicas, preto só foi visto como bêbado, bandido, desordeiro. Então, assim, essa virada de chave de ver o tanto de cara que vem da periferia, ou figuras como o que você trouxe da Lacraia, MC Serginho, ou própria Tati Quebra-Barraco, o próprio General Cidinho, tinha uma seletividade do que era permitido estar passando na televisão e do que não era permitido. E aí, a própria mídia hegemônica dá falou, esse não pode porque ele é meio proibido. Curadoria hegemônica. A curadoria branca hegemônica, Sim, né? sim. Que a gente vai percebendo, né? Então, assim, a chegada das plataformas digitais, nada na história desse país de 500 anos de história, ou de tudo que a gente sabe de política, nada colocou mais pretos e favelados em lugar de ascensão, né? Seja intelectual, seja cultural, seja político, seja social e principalmente econômico, como o funk tem feito através das plataformas digitais. Eu tenho uma dúvida, e aí é uma coisa que é mais um sentimento que eu tenho em relação ao skate, e eu não sei se você tem essa mesma coisa com o funk, né? Quando o skate virou olímpico, né, e a gente era também renegado ao submundo, à criminalidade, à droga, que sempre foi o que é a visão do skatista. O preconceito, né? E aí, de repente, agora o skate tá na propaganda do Itaú, tá na propaganda do Banco do Brasil, e aí eu fico pensando, sequestraram o movimento para vender mais conta de banco. E me parece que isso acontece muito com o funk, né? Então sequestram o funk, vamos dizer assim, para poder vender produto, para poder, né, tá lá na mídia, tá lá vendendo produto de coisa que não tem nada a ver com, de repente, a cultura do funk, né? E aí a minha pergunta é, você sente isso, um sequestro, ou você acha que não, nós temos que aproveitar dessa onda mesmo? Eu acho que foi estratégico. Não é nem eles que estão... Tem pessoas que pensam que já está passando por um processo de embranquecimento do funk, né? E eu acho isso um olhar racista, classista, elitista, porque estamos ganhando dinheiro, né? Então, falar de autoestima de preto mesmo, cara, é dinheiro no bolso e poucas ideias. Então tem um trecho da música dos Racionais, cara, que faz eu pensar por que nós também chegamos nesse lugar. Porque ela não foi no amor.
Foi na pressão Pé mesmo, na porta. né? E esse pé na porta, tem um trecho da música dos Racionais falando de outras manifestações culturais, né? E os Racionais são referência, são a maior escola de formação política dos jovens das periferias. E tem um trecho de uma música que ela fala o seguinte: entrei pelo seu rádio, tomei e cê nem viu. Nós é isso, aquilo, o que cê não dizia? Seu filho quer ser preto, que ironia. Cola o poço de Tupac. Essa narrativa tá querendo dizer o quê? Que o nosso funk, ele chegou na classe alta, né? Os filhos dos bem-nascidos começaram a consumir também, muito também pela uma contenção dos sentimentos que a classe média alta tem, né? Não pensa que podendo circular um pouco mais dentro de escolas de bacana, dentro das baladas e tal, tem uma molecada que também tem um ímpeto de rebeldia, né? E quando a nossa música chega lá, eles também passam a se identificar. E naturalmente, o que o playboy se identifica não é o funk consciente, porque aquilo não vive a realidade dele. O que faz pagar hoje a conta do funk é justamente aquele funk que não era tocado nas grandes mídias, é o funk putaria. Porque o playboy se identifica com essa cultura da putaria e do consumo de droga, enfim, né, das substâncias que são não permitidas na periferia, mas dentro da classe alta ela é legalizada totalmente. Não me fala um filho de playboy maconheiro que não consegue pegar flores e umas maconhas. Tem uns cardápio louco que chega. Eu falei, caralho, mano, eu não fumo, né? E não é essa a questão, né? Esse é um outro tema para ser debatido a partir da legalização da regulamentação. Mas sim, o funk putaria que chega nesse lugar de consumo, né? Identificação ele tem. direta. E sabe o que é louco? O que faz chegar nesse lugar tem uma gestão que é responsável por esse funk ter o perfil de consumo e poder, né, a partir do que usa, do que porta tal, que isso é reflexo de políticas públicas. O tempo todo eu tô falando, se é um reflexo da sociedade que nós vivemos, o funk é isso também. Então pensa que quando chega um tiozão nordestino, retirante, vem lá na Casa do Chapéu, 13 dias de pau de arara até chegar a São Paulo, né? E aí começa todo um trabalho da fundação do Partido dos Trabalhadores. Esse cara, um operário, né, nordestino, muito louco, né? A gente fala que é o primeiro favelado que chegou real no poder, né? Que é o presidente Lula, né? Então, quando ele assume em 2003, né? Uma das prioridades ali era o consumo do país para fazer toda uma máquina de desenvolvimento, né? E da indústria, né? Então, ter incluído a periferia por uma classe de consumo fez também com que essa periferia começasse a se identificar num lugar que não era permitido para ela, que era poder usar uma roupa legal, ter um carro bom, poder ir para a universidade. Então foi importante que essa periferia que se deslocou do território, foi para a universidade, começou a usar uma roupa boa, começou a ter carro, casa legal, né? Ela também começou a entender que aquilo era parte da identidade dela, parte da naturalidade dela, e aí que surge 8 anos depois, como reflexo de políticas públicas feito na ponta, o funk ostentação. O funk ostentação ele nasce em 2008, 2009, já como poder de consumo. Aqui em São Paulo, muito mais pelo bonde. E aí é o MC Black D e Bill G3 que lança o bonde da Juju. O que é a Juju? A Oakley Juliette, que era um poder de consumo. Tanto que, olha como é louco, hein? Anos depois. Só quero fechar isso aqui. Fecha aí que eu vou fechar esse bloco e vamos voltar nesse assunto depois. Não, o óculos. Bonde da Juju é uma identidade do funkeiro tão forte na periferia que uma das duas fotos mais fortes da campanha do presidente Lula foi o quê? Primeiro aquela coxa dele lá que eu fiquei num puta recalque, né, mano? Porra, mano, ele me lança o Sturket e dá um clique naquela coxa dele na pata. Eu falei, porra, velho, aí você é foda também, me zoou, né, mano? Eu com os gambis desse jeito. Então as duas fotos mais importantes da campanha do Lula foi, né, que ele tava em condições físicas muito boas e o que ele chegou a colocar... o óculos da Juju e alterou a foto do perfil do Instagram. Olha como esse poder de comunicação através de uma fotografia estava comunicando diretamente com uma juventude que ele também ajudou a desenvolver. É isso, amigos. Bruno Ramos, história. Vamos pro nosso gap e voltamos já com esse assunto mesmo. Salve, voltando aí com Roda de Pogo, diretamente aqui da Avenida Paulista, com nosso irmão, militante, parceiro, Bruno Ramos. Bruno, a gente finalizou o primeiro bloco falando, né, de políticas públicas e tal.
Queria perguntar sobre sua participação no Conselho Nacional de Juventude durante o mandato da presidenta Dilma. Como foi essa experiência e um pouco sobre política pública mesmo, tanto do funk e de outros movimentos. Vou explicar o que é o Conselho Nacional da Juventude Por também. favor. Explique também. Vamos lá. Conselho Nacional de Juventude, né, minha passagem pelo Conselho, ela foi muito importante até para o meu desenvolvimento de entender essa outra linguagem que não chega na quebrada, né? O Conselho, eu lembro as primeiras reuniões, eu e o Henrique, né, irmão? Quando a gente foi empossado para pensar as políticas públicas. Então, o Conselho Nacional de Juventude nada mais é que um conselho, né, que faz essa... pega essas informações que estão nos territórios para ver as necessidades na qual o governo federal não estão conseguindo atender a perspectiva da juventude. Então, é um espaço para pensar políticas públicas para a juventude, né? E ele nasce num momento muito importante. Primeiro que é dentro das gestões do Partido dos Trabalhadores. Eu vou puxar a sardinha mesmo, porque eu sou petista mesmo e poucas ideias, tá ligado? Vai. E... Tá em casa. Não, e se não tivesse também, mano? Lógico. Eu vou falar dos meus amores e das minhas dores. Sempre, né? em qualquer então lugar. É isso, que eu aprendi a ganhar muito, eu quero continuar ganhando desse jeito. Quem faz essa motivação, essa inspiração para que a gente tenha mais é quem começou esse partido, e eu sou filho dessa estrutura mesmo, tá ligado? Uhum. E aí o conselho, quando a gente puxa, foi muita luta para conseguir, né? A juventude, ela nunca foi prioridade, seja nos planos... nos grandes espaços de determinar políticas públicas para essas juventudes, né? Não pode ser a juventude, as juventudes que são juventudes plurais mesmo. Então, pegando essas informações e levando para dentro do governo, né? No caso, o Henrique representando muito bem ali o skate, o Beto Teoria, o Marcelo Freitas podendo falar do hip hop, eu podendo falar do funk, foi fundamental para que a gente entendesse que aquele espaço também era legítimo, para que a gente pudesse desenvolver não somente as nossas narrativas, né, como é muito bem falado, mas também para a gente pensar, incluir dentro do orçamento. Não ter uma juventude dentro do orçamento, seja do governo federal, e que depois vai fazer o desdobramento para outras, né, estaduais e municipais, a gente não consegue ter um plano de desenvolvimento. Eu acho, né, que de todas as maravilhas a gente perdeu a mais importante, que era colocar a juventude no plano prioritário de ação. Como é que chega lá? Como é que o funk chega lá? Como é que essas juventudes chegam nesse conselho? Primeiro abre o edital para saber, para fazer as inscrições, para saber a legitimidade das organizações que têm um trabalho nacional, se né? Tem a representatividade mesmo. São né? através de associações, né? Gente... Sim, então eu como um dos fundadores, junto com o Marcelo Galáctico, da Fundação Liga do Funk, a gente já tinha uma atuação em outros estados. Não poderia ser só um trabalho regional. Tá. Então já tinha conexão com o Rio, com o Espírito Santo, com Brasília, né? Lembrando que antes do funk chegar em São Paulo, ele já estava antes em Brasília, antes em Porto Alegre, antes em vários outros estados. E São Paulo, como muito reaça, o funk foi o último estado, município, aí jogando aqui para a capital, que o funk pudesse chegar, né? Sempre muito criminalizado. Então, esse trabalho conectado com outros estados, fui fazer essa disputa, né? Para entender a importância desse local. E, honestamente, cheguei lá não sabendo nada. Até eu entender que eu sabia muito, só não conseguia traduzir do jeito certo que eles gostariam de entender, né? Então, poder levar o funk para esse espaço, ele foi fundamental para conhecer esses códigos, que dentro da política é tudo código, e esses códigos são pensados de forma calculada para que outras figuras de periferia, seja o skate, seja o hip hop, seja o funk, seja o punk, seja qualquer manifestação urbana, não consiga chegar. É um lugar também de exclusão. Ele foi muito importante, mas ele acaba aqui excluindo muitas pessoas, porque é tanto código, é uma linguagem tão elitista, às vezes, que tem dentro desses espaços, que a gente se sente intimidado de poder falar. Você acha que a cultura, todos esses elementos que você está colocando, talvez hoje seja das principais ferramentas do diálogo, para fazer o diálogo político com essa galera nova? Olha, Henrique, antropologicamente a gente fala que todo ser, né, cara, ele é desenvolvido a partir da cultura, né? E aí eu tô falando da sua forma de se vestir, da sua forma de falar, de se manifestar, do que você consome como produto cultural, do que você consome do mainstream. Então isso é um pilar de desenvolvimento. Honestamente, seja governo de esquerda e de direita, deram pouca prioridade para a cultura.
dão pouca prioridade. A cultura ela é sempre negociada em todos os governos que acontece. Agora a gente tem um orçamento um pouco mais relevante, mas eu acho que ele ainda é muito tímido a partir da capacidade do potencial econômico e de desenvolvimento do nosso país. Por que eu estou dizendo isso? Né? Levou anos para eu entender que esse movimento na qual eu faço parte, né, ele também pudesse dar uma condição financeira e ser entendido como também trabalhadores. A cultura ela nunca foi entendido como trabalho, né? É quase que a fábula da cigarra e da formiga, né? A formiga trabalhadora, porque ela representa uma parte do capital, né? E a cigarra, né, ela é sempre lida ou interpretada dentro das escolas como o vadio, o vagabundo, né? Que não trabalha, ou seja, já começa ali a partir de culturas a criminalização do músico. Sim. Então, se a gente for observar de outras manifestações que conseguiram ser respeitadas como trabalho, né, somos uma das poucas aí eu tô falando de quase 100 anos, né, de criminalização, perseguição e estigmatização das manifestações periféricas, né? É o que trouxe o Bruno no primeiro bloco a partir da identidade do skate, né? Que era associado à maconha, associado a uma série de coisas, vagabundo, né? De vagabundo. Também é até interessante. A cultura tem isso também, né? O vagabundo. O cara é músico. Não, o cara é um vagabundo, né? Mas assim... Tinha, né? Ou não sei se ainda tem. Não, pra caramba. Tem um livro de uma professora, uma acadêmica, foda pra caramba, chamada Juliana Bragança. Ela escreveu Preso na Gaiola. Tem um trecho do livro dela que ela fala o seguinte: a criminalização do funk também começou a acontecer por conta da ocupação da Praia do Arpoador, né? Que inclusive tem ali, ó, Direito à Rua, que era inclusive um livro autografado do Frederico Haddad. Né? Eu quero entender o que ele tá dizendo Nosso diretor. Sobre... É o brabo aqui, é o bigode, é o mano, né? É o pica das galáxias aqui no rolê, entendeu? Eu quero entender o que é esse direito à rua. Porque quando a juventude do Rio de Janeiro começou a ocupar a Praia do Arpoador, a elite da Zona Sul do Rio começou a criminalizar. Então, a grande mídia, a mídia hegemônica, ela também teve um papel nojento, né? Escroto, quando ela começou a identificar esse público que estava transitando. Então, assim, Quero saber se isso se reflete também nos eventos de ruas que a gente tem em São Paulo e em todo o Brasil. Eu já vou entrar nessa parte aí. Eu vou pegar agora um gancho agora e vral. Manda. Quando a grande mídia queria se referir a esse jovem preto da periferia, ela chamava de delinquente, tanto que o DJ, disc jockey, né, é o delinquente juvenil. Uhum. Aí a Zona Sul do Rio começou a chamar assim os jovens dos morros cariocas, né? O maconheiro, o desordeiro, o perturbador, trombadinha. Quando a grande mídia entendeu que ela estava falando desses todos os elementos que ela coloca aqui, né, para criminalizar, ela já não precisava mais utilizar o marginal, o maconheiro, o delinquente, e aí ela fala assim, são os funkeiros. Então o funk ele é tão criminalizado, tão perseguido, tão estigmatizado, porque o funk nada mais é que uma somatória de todos esses elementos pejorativos que a grande mídia traz, e é esse jovem mesmo, que é da periferia. Que vira uma qualificação, né? Vira uma qualificação, um adjetivo. Né? Você adjetiva a pessoa resumindo naquilo, né? Exatamente. Então, a gente já teve muito esse conflito com o skate também. Lógico, tem um negócio... O funk hoje muito mais, assim, mas o skate também já foi muito... classificado como o X e acabou. Era falar, skatista, já vinha com uma série de... Henrique, eu acho que isso é calculado, cara. Seja por todos os campos políticos, porque isso significa como reserva de mercado. Reserva de mercado de capital político, né, para plataformas eleitorais. Por que eu tô te falando isso? Eu vou entrar um pouco na parte econômica até chegar nessa questão dos territórios, que é as manifestações, que é o fluxo, baile funk, baile de favela, né? Estava numa reunião com grandes executivos, que é o que você me perguntou no primeiro bloco, você e o Bruno trouxeram da entrada do skate nas propagandas de bancos, entre outras coisas. Quando eu cheguei a falar para esses grandes executivos, os caras é da economia, manda na economia do país e tal, eles, tipo, pô, vai um funkeiro, vamos lá ver o que esse funkeiro tem para trazer. Eu falei, gente, não é hoje, no lugar que nós estamos, que até esse lugar que nós estamos hoje, né, ele foi calculado, ele foi estrategicamente pensado como que nós iríamos ocupar. Com um trecho da música que eu pude recitar aqui dos Racionais. Mas é o seguinte, o que eu consegui, tinha pouco tempo para explicar
para fazer uma metáfora do que é o funk, do que é essas culturas e por que chega nesses espaços. Então, para falar com um banqueiro, para falar com um empresário, você fala em grana. Para falar com um político, você tem que saber de números, né? E para falar com a quebrada, você tem que entender de linguagem. E poucas. Boa. O que acontece? Pensa que o cacau, quando ele sai do sul da Bahia e ele é exportado para fora, esse cacau que não vale nada, ele vale míseros centavos, quando ele chega na Europa e ele é transformado em barra de chocolate, ele vira um chocolate suíço, ele é devolvido para nós como lógica de importação, valendo barra de ouro, como esse chocolate suíço. Pensa que o funk, quando ele sai desse território marginalizado, esse jovem ele não vale nada para a sociedade e para o Estado, mas para nós, funkeiros, vale muito. Mas ele é commodity, né? Igual commodity. Igual é o nosso maior produto de importação, né? Commodity. E aí, pouco valor agregado. Quando ele sai da quebrada, ele não vale nada, a cultura dele, a manifestação dele é vista como nada, cara. Nem lixo, porque ainda você consegue reciclar o lixo. Mas esse jovem da periferia, ele não é visto nada, seja por grandes figuras políticas, seja pelo Estado, seja pela sociedade, seja pelas grandes, né, os grandes plays de economia. Mas quando ele se torna um funkeiro com grande projeção, dando possibilidade de plays para ele, é gigantesco. Por que eu tô contando isso? Há um ano atrás, exatamente um ano atrás, em novembro, a gente tinha um artista chamado Kai Black. O ano passado, ele estava com dificuldade de pagar a conta de luz e água dele. Hoje, um ano depois, a agenda dele está 300 mil e a gente está sem data dele até o carnaval do ano que vem. É meteórico. Quando eu começo a falar em número com esses grandes investidores, o que eles entendem? Primeiro que ali tem um potencial, só que eles também não sabem como investir. Como eu venho do lugar da base social, o que esses caras ganham com que os nossos jovens começam a falar a partir das marcas deles, o que eles tentam como estratégia arcaica que eles utilizam de publicidade, quando eles investem parte desse dinheiro num projeto social, imagine que um jovem desse que tem um desdobramento social e político com ele e também é profissional, a partir do momento que ele não vale nada na cabeça desse cara e ele se transforma um Kai Black, um MC Rian, um MC Hariel, isso vale muito. O reflexo disso é que uma Lacoste, por exemplo, ela estava quebrada praticamente no Brasil, né? Ela é muito forte na França. A partir do momento que esses funkeiros começam a falar com muita ênfase de uma marca que empurrou a gente para baixo, que não queria estar nossa imagem vinculada a eles, ressignificamos essa marca e hoje tem camisetas valendo muito. Ou seja, a gente entendeu o nosso alcance, essas marcas também entenderam o nosso alcance, né? Porém, ainda não somos tratados da forma que nós deveríamos ser tratados como projeto de desenvolvimento. Quando eu trago isso, eu estou falando também do território marginalizado, como os fluxos que acontecem dentro das quebradas. Que isso, primeiro, que não é um problema do funk. O fluxo que acontece no Heliópolis, no Paraisópolis e nas outras 250, 300 quebradas em São Paulo não é problema do funk. Aquilo é problema de ausência de políticas públicas. Claro. Toca funk porque é a manifestação mais importante do jovem da periferia, primeiro porque ele entende. E que não toca só funk, toca outras manifestações culturais. Mas aquilo que mexe no ímpeto dele, que atravessa ele, que ele se sente representado, ele fala, mano, isso aí tem a ver com a minha vida, é o funk, né? Nós vamos mostrar um vídeo agora da onde o funk chegou. Caraca. Vamos mostrar. Aí sim. E se a gente entrar um pouquinho dentro do século XX, aquelas pessoas que tinham liberdade de escolha da política, acho que a senhora é um grande exemplo. Foi torturados, perseguidos, foram exilados do país. Eu acho que agora entra no século XXI, isso está acontecendo com o movimento funk. Não deixa de ser só um genocídio da juventude negra, mas um genocídio cultural. A gente tenta entender, de certa forma, o que acontece, qual é o grau de dificuldade de nos reconhecer como movimento cultural. A gente vem produzindo, tentando fazer diálogos e buscando, e a gente não tem essa oportunidade. Eu fui uma vítima do sistema, eu fui motoboy em cima disso, sofri um acidente onde eu fiquei com uma paralisia na perna, tive grandes problemas, tive 4 fraturas e o movimento funk me abraçou em cima disso. Hoje eu consigo, de alguma forma, ser um microempreendedor, fazendo minhas camisetas e produzindo para o movimento funk.
Eu vejo muitas pessoas falando de movimento de periferia. Aqui é a periferia, certo? Eu sou a periferia, eu tenho essa condição de falar, eu tenho essa propriedade. Eu vejo os bailes funk acontecendo dentro da comunidade. Now, hoje somos tensionite, ou coloque mais um pouco de funk nisso. Presidenta, tenta nos abraçar, movimento funk, hip hop, skate. Todos esses 3 movimentos, a gente está falando de apenas 3 movimentos. É skate, hip hop e funk. Brabo, hein? Brabo, Quer dizer hein? mais alguma coisa, meu Vou olhar povo? pra tela de novo. É aquele mesmo mano ali que tava ali aquele falando. ali, né? Mó diferente, cachorro. Tá diferente um pouquinho, mas tá bom, né? Caramba, o que aconteceu, mano? Olhei ali Melhorou na com o tela, tempo, Black, né? o óculos. Igual o vinho, melhorou com o Quer mais tempo. do que isso? Fazer a presidenta da república falar skate, funk e rap. É uma coisa, tem um poder. Eu acho que depois muito dessa grande fala, a dona Dilma deve ter descido ali o Ministério das Esplanadas com longboard ali, prau, cravado, né, mano? E aí acho que foi onde os caras começaram a querer derrubar ela. Também isso. falaram, Já não, assustou, isso aí- né? isso Já aí tá assustou. envolvida com o Isso aí movimento tá da envolvido com juventude essa galera, perdendo. puta, aí assustou, né? Não, eu vejo esse vídeo assim, cara, eu fico emocionado, porque eu lembro a chegada que nós tivemos nesse local, o tanto de emoção que deu. E não somente de nós que estávamos chegando, mas das pessoas que trabalhavam lá no palácio. E quem vocês estão representando Era a também, né? representatividade. Você tá né? carregando a tua representatividade quando você chega ali, né? Cara, Não tá sozinho, né? Não, isso quando foi em rede nacional, quando passou, eu lembro muito bem que antes de voltar para São Paulo, já tinha circulado, né, em todas as mídias, e o telefone começava a tocar. Não tava entendendo o que tava tocando. Eu falei, puta, não dá agora. Aí, né, família ligou, minha mãe ligou, falou assim, nossa, você tá passando na televisão, que louco. Quando eu saí de lá e cheguei em São Paulo, foi uma festa do caramba na quebrada, mano, onde eu tava. Que a galera falou assim, mano, foi muita felicidade, mano. Isso é muito... Foi muita alegria. Falou, velho, que você é louco, mano. Você foi falar um bagulho desse. Então, assim, a linguagem, ela importa. E pra quem tá falando, e não só pra quem tá recebendo como receptor dessa informação, mas pra quem tá assistindo e falou, eu gostaria de traduzir que esse mano louco periférico da quebrada tá falando de um jeito que eu não consigo organizar. Então isso me marcou muito. Me marcou muito que exatamente o que eu faço hoje é justamente por conta desse trabalho. Isso tem 10 anos. Isso foi no dia 7 de setembro, né, de 2014. A gente estava poucos dias das eleições, da reeleição da presidenta Dilma. Isso me marca até hoje. Ou seja, a gente não tem livre-arbítrio, né? Nós somos reflexo do nosso entorno, né? Então, se eu tive oportunidade... costumo dizer que a gente, periféricos, não tem muitos privilégios, né? Mas eu tive muita vantagem social. Estar num lugar desse, com essa inclinação, é o que me transformou no cientista político que eu sou, né? O sociólogo que eu sou, né? Conhecendo todas essas frequências, né? Então, isso é fundamental. Mas por quê? Porque dentro da própria academia também ela faz essa contenção desse sentimento, dessa narrativa. É muito interessante a gente falar dos grandes contratualistas, tipo Jean-Jacques Rousseau, Locke, mas na essência a gente não consegue traduzir isso. O que é isso para nós? É porque a quebrada, de forma invisível, nós também temos o nosso contrato social. A gente tem as nossas leis, a gente tem as nossas regras e ela precisa ser respeitada. Não sabemos se é da melhor forma possível, né? Mas a gente tem esses contratos sociais que é o que faz o fluxo da quebrada acontecer e ser a potência também econômica. É a maravilha que acontece o fluxo da quebrada? Tem muitos problemas, como o som alto, o descarte do lixo de forma irregular, o horário que começa e não tem hora para acabar, né? Diferente do que a gente está tentando organizar... O diretor tá chamando... Desculpa te cortar, irmão, né? Vamos voltar nesse assunto. Eu preciso chamar um intervalo aqui rapidinho. Boa. Intervalo, um gapzinho, já voltamos com o Bruno Ramos. Salve, voltando aí com Roda de Pogo. Bruno, conclua. Você estava falando sobre esse assunto da periferia, da importância de tudo isso. Os fluxos hoje de rua, ele tem um problema muito grande,
né? O som alto, a forma que é organizada, às vezes uma idade, tô falando de crianças, né? Que ainda não era para estar naquele local, isso é um problema para nós, né? O som alto, a forma de organização, a questão de segurança. Que segurança é essa que eu tô falando? Não tô falando do aparato de segurança pública do Estado, eu tô falando de um som com estrutura, um palco com estrutura, né, banheiro químico na quebrada, o isolamento acústico, não da quebrada, mas uma engenharia que faça com que não atrapalha, né, o sono dos moradores daquele local. Esses são os problemas. Agora, se eu te trouxer as maravilhas, que é também dentro desse espaço, primeiro, é uma ocupação do espaço público, é o direito à cidade. Esse negócio do direito à cidade, cara, isso me confunde muito, porque quando a gente discute, né, tem a Raquel Ronick que ela discute muito as questões do direito à cidade. Só que pra mim, que direito à cidade é esse? Direito à cidade é na Paulista Aberta? É no centro? É na classe média? É os bloquinhos de carnaval quando acontecem as datas comemorativas? Eu quero discutir o direito à quebrada, porque esse direito à quebrada ele não é permitido, ou seja, tem essa segregação, entende o que é essa cidade. A cidade é o centro econômico de São Paulo, como nós estamos aqui, né, na Paulista, ou os bairros nobres da capital. Por que nós, dentro da quebrada, também não temos direito a essa ocupação, por negligência do Estado, de não construir espaços adequados para essa juventude poder manifestar a cultura dela, né? Pensar o desenvolvimento econômico. Qual é esse desenvolvimento econômico? Eu estou fazendo uma pesquisa científica no baile da 17, que é lá em Paraisópolis. Muito também pós o dia 1º de dezembro de 2019, quando 9 jovens foram pisoteados, né? E o governador da época, o sem vergonha João Dória, ele fez uma fala muito complicada, né? Que aquelas pessoas morreram naquele local porque elas não deveriam estar ali. Ou seja, a criminalização da cultura é a criminalização da pobreza. Do local, da localidade também. Não deveria estar ali, o cara mora ali, não deveria estar ali. Ele responsabiliza a vítima adolescentes, jovens, pelo que aconteceu, né? Então, pensar esse território de pesquisa que eu venho fazendo muito tempo ali, escrevi diversos artigos, as pessoas podem ver na plataforma da Mídia Ninja, né? Como que a gente conseguiria melhorar aquele local? A potencialidade. E nessa pesquisa eu estou conversando com alguns comerciantes que estavam desempregados e hoje eles têm um comércio a partir do fluxo na quebrada. Sim. E aí quando eu vou conversar ali com algumas pessoas que estão nesse meu objeto de pesquisa, eles falam, cara, eu tô ganhando 5, 7 mil reais por noite. Por noite. Se a gente entender que o fluxo ele acontece de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quanto que esse morador que estava desempregado ele passou a consumir? E quem que está trazendo esse dinheiro? Não é somente os periféricos. São as pessoas que moram no entorno ali, né? Do Real Parque, do Morumbi. Ali é uma região muito privilegiada a partir de uma questão econômica. Então essas pessoas elas também estão frequentando esses ambientes, né? E toda a estética do que é curtir um baile de favela mesmo, de estar nesse negócio, e aí é muita importância a partir da virada de chave que o MC João, né, que passou pela Liga do Funk, posso dizer que é um afilhado meu, ele identificou isso e traduziu isso na letra, que é aquela música Baile de Favela. Essa música ela é tão importante que ela não foi só importante na capital, ela transbordou, ela foi para fora do país. Ela fez com que Rebeca Andrade, a nossa medalhista olímpica, ela coloca nas apresentações dela baile de favela, ela coloca funk. Então hoje esse país virou o país do skate, do futebol e do funk. Do futebol e aí não é tanto mais, né? Sem tirar o Zé Ruelas que aparece aí fazendo merda, posando em foto com outro Jão, aí não tem como, né, mano? Ô Bruno, eu queria falar um pouco sobre você, dessa viagem, dessa experiência que você fez de viajar para a Índia e tal, porque isso ajuda a gente escuta aqui você falando sobre os movimentos, sobre tudo isso, e tem muito conteúdo, mas a gente também queria entender um pouco da sua vida e como isso mexeu com você, essa viagem. Cara, eu ainda, até hoje eu tô tentando sentir o que foi essa viagem, né? Eu agradeço muito a minha companheira, Marjorie Pomaroli. Ela é engenheira de software, né? Ela morou 5 anos em Londres, morou mais 5 anos
ali no Vale do Silício, né? Sou fã do trabalho que ela faz, porque ela é cirúrgica, trabalhou nessas grandes plataformas, Facebook, Instagram, WhatsApp, então manja. A mina é assim, é nerd, especialista, foda. E antes de estarmos juntos, ela fez uma viagem para a Índia para o casamento de uma amiga dela, outra engenheira, e foi bem no período do lockdown. Então, assim, uma semana que ela estava ali, ela passou mais alguns dias, ela foi conhecer outras localidades da região, e aí chega a pandemia, Covid-19 no mundo. E ela foi obrigada a ficar 1 ano na Índia. Tá que eu pariu. 1 ano na Índia. Nossa, Irmão, quando ela me fala esse bagulho, sem entender, eu chorava antes. Eu falei, nossa, mano, ela ficou nesse local, tal, distante da família e tal. E ela falava, ela morar em Índia, cultura hindu e tal, a alimentação, muito apimentada. Ela ficava falando, eu falei, caramba. E aí, o ano passado, ela falou assim, ó, quando terminar as eleições, estava candidato ano passado, né? Ela falou, vamos fazer uma viagem? A gente se organizou financeiramente, fizemos o nosso planejamento ali, metemos o pé. Éramos pra gente ter feito uma viagem de 10 dias somente. Ela queria muito que eu conhecesse um pouco dessa maravilha, porque ela tem familiares ali, né? Ela se organizou como familiar de uma nova forma social. E aí eu fui conhecer a Índia. Cara, pra um cara que veio de onde eu vim, que eu achei que no máximo eu ia chegar até Mairiporã, cara, até Guarulhos, até Campinas, você viajar 17 mil quilômetros para conhecer o Oriente, cara, onde o sol nasce diferente, o céu é diferente, as estrelas são diferentes. Que inclusive isso foi o primeiro impacto que eu tive. Cheguei, tava olhando pro céu, ela falou, tá diferente, né, amor? Eu falei, caralho, mano, mas que louco isso aqui, eu não tô entendendo esse céu aqui. Realmente, a organização das estrelas é diferente. Eu chapei, mano, parecia que eu tava em Nárnia. Eu falei, pô, mano, o que que eu bebi, o que que eu tomei, que eu fui... E aquilo me impactou muito. E aí conhecer toda a cultura. E vaca andando no meio da rua. E macaca andando no meio da rua. O acolhimento dos indianos com brasileiros e outros estrangeiros é incrível. Então, assim, a Índia é um pedaço do Brasil no Oriente. E uma população que é a maior hoje do planeta, né? 1,5 bilhão, né? Pensa essa densidade. Cara, então pra mim, mano, em muitos locais que eu fui... A Índia, para mim, representa o meu lugar de bem-estar, que é a comunidade. É o lugar do afeto, da troca, do compartilhamento, da organização, da festa, da movimentação, do trem cheio, lotado. Então, isso foi impacto, né? E aí nós saímos do sul da Índia, depois de uma longa viagem. Saímos do sul, a Marjorie tinha trabalho na Índia para ser feito, né? E eu também fui aproveitar para entender por que o funk tinha ido para esses locais. O que era essa lógica desse movimento tá tão longe? Porque quando a gente abria ali os números, seja do YouTube, seja do Spotify... funk lá, você escutou lá? Pra caralho, mano. É mesmo? Ouvi baile de favela. Não somente isso, quando tocou... Porque assim, você chega num local desse, que a cultura é totalmente diferente, é outra coisa que toca, né, mano? Até a indústria do audiovisual lá não é Hollywood como nós estamos acostumados por essa máquina estadunidense. Lá é Bollywood, é uma máquina de desenvolvimento, o cara fica apaixonado, né? E nas baladas, ouvir baile de favela do MC João... Cara, eu comecei a chorar na balada, porque eu fiquei emocionado. Eu falei, chegamos aqui, de um cara também favelado como eu, lá da Zona Norte, e consegui colocar a música dele. E veio indiano, mano. Indiano. Com sari, tocando e pulando, cantando. Eu falei, não acredito. Então isso me despertou no outro lugar, né? De entender que eu estava no local onde os Beatles ficaram em 68, né? E que essa experiência deles é cultural, política... que num retiro espiritual, no ambiente onde eles estavam, fez com que isso ajudasse a culminar no álbum mais importante da história da música de todos os tempos, que foi o The White Album. Ou seja, se eu fiquei 10 dias, que era pra ficar, na verdade, e acabamos ficando 30, essa experiência dentro de Rishikesh, que é o Oriente, na divisa ali dos Himalaias, podendo voltar pro Brasil... né? Isso foi uma incrível. Detalhe, a gente volta para o aeroporto e falou, a gente tem que voltar para o Brasil agora. Então isso despertou outros sentimentos as nossas conversas entre eu e Marjorie, né? Falou, amor, vamos conhecer agora os colonizadores. Então ali do aeroporto a gente estava voltando para o Brasil, trocamos a passagem, fomos meter o pé para Londres. E aí fica mais 10 dias em Londres.
Amor, precisamos entender mais um pouco. Vamos pegar o trem. E fomos parar em Paris. Então, tipo assim, uma viagem que era pra ser de 10 dias virou 50 dias. Na Índia, Londres e Paris. Foi uma das viagens mais incríveis da minha vida pra entender, né, que o país que os colonizadores, o tipo de cultura e de refinamento intelectual, de educação, que é o berço também ali da música, né, num país que ele é entendido por muitas pessoas como só um país desorganizado, mas chega a poucas referências, a capacidade tecnológica. Por exemplo, a Índia, se o Brasil tivesse a quantidade de engenheiros desenvolvendo isso que a gente tem como uma grande ferramenta na mão, a gente já seria um país muito mais desenvolvido. Mas a gente ainda só prioriza questão de serviços. A gente não prioriza uma boa formação para ter engenheiros. E os engenheiros que nós temos aqui nesse país, acaba que acontecendo que tem fuga de cérebro, por exemplo, que vai para fora para ganhar mais e a gente não consegue priorizar. No resumo, o que eu entendo dessa experiência? Fazer do funk, essa experiência de Paraisópolis como questão econômica, os alcances que a gente tem dentro da GR6, na qual eu trabalho para pensar estratégias sociais e políticas, com uma plataforma que número de inscritos no YouTube a gente tem cerca de 40 milhões, o mês passado a gente bateu 27 bilhões de plays, e tudo que eu estou estudando sobre economia, estratégia de políticas públicas no território, sem sombra de dúvida, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que o funk ele também pode ser um soft power de exportação da nossa cultura. Por quê? A gente não só elege um presidente da República, a gente praticamente elegeu um rei da Europa que tem capacidade de fazer essa conexão sul-sul, sul-global mesmo. É só o Lula que ele tem essa capacidade. E aí, de forma muito modesta mesmo, se a gente entender essas maravilhas que a cultura, a arte, a música, ela pode fazer com o do Brasil, uma das maravilhas a partir do funk também e de outras manifestações, isso é foda para o desenvolvimento econômico do nosso país. Porque a gente exporta. Por que eu trago isso? É legal a gente, como a gente já está com o tempo meio estourado aqui, é legal, acho que a gente pensar nesse formato, né, de cultura, de quanto essa cultura pode chegar e pode ser um produto de exportação, inclusive, brasileiro, né? E de poder, de exportação desse soft power que você falou, e pensar nisso como algo que a gente tenha como nossa forma de contribuição pro mundo, para a política internacional mundial, né? Sim. É muito interessante. A gente tem tempo ou né? tá estourado? Tá estourado. Eu ia pedir para você, a gente vai para nossas considerações finais, porque é o que você falou, quando a gente chamou o Bruno para conversar, ele falou assim, Henrique, só 1 hora? Eu falei, vixe, porque aqui vai 4, 5, 6 horas de desce. Mas como é um programa de 1 hora certinho, então eu ia pedir uma indicação de algum livro, algum disco, ou algum elemento cultural que você pudesse indicar, falasse sua rede social e fizesse uma consideração final. Rede social, @Bruno Ramos Funk, né? Me sigam, ali tem um Linktree, tem todos os meus artigos, todos os trabalhos, poucas fotos dessa viagem que eu tô narrando aqui, né? Isso aí vai ser o TBT dos TBTs. Eu vou indicar, hoje não um livro, eu vou indicar, se inscreva no canal da GR6 e vejam e estudem o que esses jovens estão falando, porque não é possível uma música como Let's Go 4, do MC Ig, tá aí pelo menos mais de um mês como top 1 do Brasil. Já tá batendo 112 milhões de plays em menos de 2 meses, né? Então, o que esses caras estão falando ali que move tanta economia do nosso país que as pessoas não entendem? E aí alguém que vem da cultura, da arte, né? Uma conversa para finalizar aqui. Meu parceiro oponês, ele uma vez chegou e falou o seguinte, pô, Brunão, desenrolado, por que você está fazendo essas coisas? Numa conversa ali de monta alguma coisa ou não, a gente meio que pensou que depois dessa nossa conversa saiu uma música que ele fez, né? Que ele diz o seguinte, eu não sou cantor, não sou MC, não sou nada, mas eu tento interpretar, que era o seguinte, parte da minha história, eu sou boladão porque peitei o mundo. Deixei o sistema maluco. Tentaram me alienar, mas eu criei o meu mundo. Eu vou na rua e trago mesmo. Inteligência é o segredo. Enquanto pensas que eu sou Loki, aprontei e deixei com medo. Eu sou Falcão do dia a dia.
favelar é minha família. Mafioso periférico, tu vai perder a linha. Enquanto eu penso que eu sou louco, que eu vou falhar na missão, tu vai ver o resultado quando chega a eleição. Salve, tio Lula! Enquanto o sol é para poucos, a sombra é para quem trabalha, já expandi meu investimento, dinamite monetária. Essa vai pros comédia que fica tumultuando aqui com um diazinho de verde e amarelo. Te sarniei, mané, te botei do meu jeito, entrei na sua mente, furei o seu bloqueio. Aqui ninguém é Zé, pra tu achar que é esperto. O bloco tá passando, nós é o certo pelo certo. É nóis, família. Da hora, parabéns. Aproveitando aí, né, pra pedir pra, aliás, 40 milhões de seguidores, se puder aí ajudar a gente aí, chamar o pessoal aí um pouquinho, só um pouquinho dessa galera seguir o Roda de Pogo aí na rede social, pra dar uma força pro nosso programa também. Também se quiser seguir aí, @Quintal do Ipiranga, nossa associação lá do bairro, e Bruno Hupfer para conteúdos não tão importantes, só para coisas babacas, mas tamo aí. Valeu, obrigado pelo papo, Henrique. Irmão, brigadão pelo papo. É uma aula, a gente tá se aprofundando um pouco mais sobre a cultura funk, que é uma cultura desse tamanho, né? Eu acho que todo mundo convive com a cultura funk, né? Seja todas as classes sociais, todos os estados, todos os bairros e o mundo inteiro, né? O Bruno deu uma aula aqui falando um pouco sobre isso. E já fica um convite aqui numa segunda temporada para o Bruno retornar e falar um pouco mais, só porque faltou ainda aqui algumas perguntas importantes. O pai tá estourado. Irmão, queria te agradecer demais, Bruno, meu parceiro aqui também de apresentação. Tamo junto, até a próxima. Roda de Pogo. Valeu!